E aí pessoal, boa tarde, bem-vindos novamente ao podcast Sangue Bom. Esse podcast que é um produto técnico da minha pesquisa de mestrado da Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Mais uma vez agradecendo aqui o espaço cedido pela FAMIP da Faculdade de Miguel Pereira. Estou aqui juntamente novamente com a nossa querida amiga, colega de mestrado e enfermeira Angélica Câncio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luan, muito obrigada pelo convite, está sendo um bate-papo proveitoso e produtivo. E também com o doutor Felipe, médico também, que trabalha no CAPS em São João de Meriti. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde pessoal, estamos aí, vamos bater esse papo aí, levar mais informação e mais conhecimento para todo mundo. É isso aí, galera. Hoje vamos falar um pouquinho do ser com o outro, né? Como é que é essa solidão do diagnóstico de HIV? Você que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre saúde mental, sobre HIV, AIDS e STs, esse é o lugar certo para você poder se informar e trocar uma ideia com a gente. Bora lá, sangue bom! Então, galera, a gente está falando aqui hoje, né, sobre esse ser com o outro, né, que é uma perspectiva da fenomenologia, inclusive de Heidegger, e entender um pouco mais como é que são feitas essas relações sociais, como é que é o contato dessa pessoa que descobre o diagnóstico com sua família, com seus amigos, em geral, com sua rede de apoio, né? Rede de apoio aqui, pessoal, é família, é amigo, é relacionamento, é a questão da fé também, a religião, tudo ali que abarca as questões sociais desse indivíduo. Lembrando aqui que estamos falando exclusivamente ou para você que quer saber mais e mais sobre saúde mental. Voltando a lembrar que a condição de saúde de HIV hoje no Brasil é tratável. Então, se você ainda não fez o teste, vai lá, compareça a um posto de saúde, pede o teste rápido, se cuide, se trata, porque a sua melhor versão é a versão que você descobre de você mesmo e a versão vai ser maravilhosa, com conhecimento e com acesso à informação. E aqui é o lugar certo. Gente, falar de solidão é uma parada muito, muito forte, né? Solidão é você estar cercado de pessoas e ainda assim se perceber sozinho. E aí eu estava aqui pensando nessa questão do trabalho, né? Como é para uma pessoa preta e periférica descobrir um diagnóstico de uma pseudo, né, como foi no passado, sentença de morte, e ter que conviver com esse diagnóstico sozinho? É aquela velha questão para quem vive, né? E chega muito para mim no meu grupo de apoio e meus pacientes. E aí, Luan, falo ou não falo que eu vivo com HIV? Como é que é isso? Como é que é a perspectiva de vocês em relação a esse assunto, Angélica, por exemplo? Nesse primeiro momento, né, assim, eu consigo falar como enfermeira. Hoje a enfermagem ela carrega aí uma ideia, né, de agente terapêutico, principalmente quando trabalha em saúde mental. Isso é importante porque a gente trabalha o acolhimento. A gente não trabalha somente a questão clínica, a gente vai trabalhar, sempre falo isso, gente, porque é importante a gente trabalhar a pessoa, né, e as suas questões sociais também. E hoje, né, a enfermagem ela tem essa possibilidade de cuidar desse indivíduo com uma escuta, não no sentido do psicólogo, não é isso, mas como um profissional que vai estar ali para poder tirar as dúvidas daquela pessoa. E, de fato, conta ou não conta, né? Hoje a gente traz aqui, eu vou trazer muitas falas, né, da coordenadora do programa, né, de HIV aqui da cidade, e ela traz isso pra gente, né, que a primeira coisa que é feita no momento é o acolhimento, né? Inclusive ela faz até uma crítica, não é um aconselhamento, né? Depois se você quiser falar dessas nomenclaturas, eu acho que é interessante a gente abordar isso, né? É um acolhimento, né? Você acolher o outro. Mas esse acolhimento ele é feito ali, né? No serviço de saúde. A enfermagem ela tem que estar preparada para isso. Tem que estar. E detalhe, isso não é falado na formação na faculdade. Como que você vai acolher, né? O meu primeiro contato com a assistência foi na saúde mental. Eu aprendi tanto. Eu sou uma enfermeira diferenciada dentro de uma terapia intensiva, porque eu passei primeiro pela saúde mental. E às vezes aquele enfermeiro da terapia intensiva que não teve contato com a saúde mental, ele tem um outro tipo de manejo. Olha que interessante, né?
Então, hoje, por ser enfermeira da saúde mental, eu entendo a importância de você acolher o outro, né? Só que isso é dentro do posto de saúde, porque o profissional está ali, mas e quando ele vai embora? Essa é uma preocupação, né? No caso, a nossa coordenadora, né, ela trouxe aqui com uma ideia de que você precisa falar pelo menos para alguma pessoa que você tenha confiança, né? É interessante que você fale. Mas eu tenho uma perspectiva muito subjetiva, assim, né? Depende muito do contexto social dessa pessoa que ela está inserida, né? Nós estamos falando, né, não esquecendo de pessoas negras que vivem na periferia, né? De mulheres que às vezes elas descobriram um diagnóstico, então uma situação hipotética aqui para a gente poder entender do que a gente está falando, né? Uma mulher negra que vive, uma mulher não, uma adolescente, imagina, uma menina de 13 anos descobriu o diagnóstico, né? Ela não tem parceiro fixo, ela é negra, mora na comunidade, quando ela chega em casa, ela encontra a sua mãe, que tem mais 4 irmãos com ela, e a mãe sofre violência doméstica, o pai não trabalha, a mãe que cuida, né, de toda a renda da casa. Imagina uma situação dessa, gente, que você deve estar falando, nossa, imagina, isso acontece. Sim, isso acontece muito. E é mais com comum frequência do que a gente pode pensar. E foi uma situação hipotética, tá? O Felipe mesmo trouxe aqui trouxe um relato, né, impactante de uma mulher, né, de uma situação. Então, assim, a gente percebe que são muitos problemas, né, muitas complexidades em uma pessoa só. Então imagina essa menina, ela chegar, né, novas, jovens, chegar com esse diagnóstico em casa, né? Mas eu vou contar para quê? Eu vou contar para minha amiga da escola, né? Será que ela foi orientada no posto de saúde? O que ela vai fazer? Os próximos passos, né? Eu achei muito interessante até o questionamento, a gente estava ali no café, de uma colega do direito, né? E depois, o que faz, né? A rede presta assistência? Então, olha só, ela até falou, eu sou leiga. Não, mas é isso, a gente precisa saber quais são as dúvidas, né? Então, assim, será que a rede tem assistência, né? Segmento nessa assistência, depois do diagnóstico, pós-diagnóstico? Então, assim, o pós-diagnóstico, ele precisa ser muito bem conhecido, tanto pelo profissional, mas as pessoas precisam também conhecer, né? O que acontece comigo no sentido de assistência, mas no sentido pessoal, né? Eu conto para quem, eu tenho essa orientação, né? De quem que eu vou contar, e como que vai ser a minha vida depois, né? Como é que vai ser o meu relacionamento? Eu posso contar para o meu parceiro? Como é que vai ser, né? E se ele não me aceitar, e se ele contar para todo mundo? E se quem eu contar espalhar para todo mundo, as pessoas me olharem, né? Torto, com cara feia, se as pessoas quiserem separar os talheres quando a gente estiver almoçando, né? Porque infelizmente, né, isso ainda acontece em pleno 2023, indo para 2024, isso ainda acontece. Então, assim, imagina a cabeça dessa jovem, né? Então, assim, o trabalho do Luan fala justamente dessas situações, né? Da solidão que ela tem, né? Aí eu lembrei até daquela frase, né? Solidão é liberdade, mas é uma solidão, né, que você precisa pensar, porque pode levar à morte, né? Foi o Luan que falou da questão do suicídio. Sem né? dúvida, é muito importante isso, né, Angélica? E o primeiro, se informar, né, saber como que esse corpo ele vai viver a partir de agora, né? Porque, como a gente disse no episódio anterior, né, o corpo, o indivíduo, ele vem antes da doença, né? Antes de um diagnóstico existe um ser que pensa, que caminha, que sonha, que anda e que faz muitas coisas. Então, assim, antes da culpa, do medo, né, pensar essa rede de apoio que é extremamente importante, né? É óbvio, né, que ela ou ele, né, não vai sair aí com um letreiro na testa dizendo eu sou positivo, mas o contrário também, não ter nenhuma rede de apoio dificulta muito até a progressão, a adesão e o autocuidado dessa pessoa, porque se essa pessoa não tiver uma rede de apoio, ela não vai ter com quem contar minimamente, ainda que seja um profissional de saúde por um tempo, caso ela não queira expor a própria sorologia. E, inclusive, hoje no Brasil, a Lei 14.289, né, bem recente, de 2022, ela proíbe a divulgação ou que seja dito, né, a sorologia de alguém sem que essa pessoa autorize. Então, se essa pessoa confiar em alguém, seja um parceiro, seja uma parceira,
pai, mãe, amigo, irmão, e essa pessoa expor a sorologia dela, essa pessoa está incorrendo em um crime e ela pode ser inclusive presa, né? Pensar em termos de saúde pública, em rede de apoio, em saúde mental, é ter com quem contar, sim, né? Seja ali um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, e que a gente tenha esse olhar mais preparado para poder acolher, não para poder julgar, mas vem cá, o que você já ouviu falar sobre, o que você sabe, ou o que você não sabe, né? O exemplo da colega do café foi maravilhoso, porque ela trouxe para a gente o que ela não sabia, né? Vamos lá, mas demora tanto para uma pessoa fazer um exame de sangue, a gente vê no jornal, né? A pessoa às vezes fica 3 meses, 6 meses na fila para poder fazer um exame de sangue. Mas hoje, em termos de saúde pública, no Brasil é diferente com relação ao HIV. A gente tem o teste rápido em todos os postos de saúde. Então, você, jovem, transante, teste-se. A gente tem aí testes muito eficazes, muito modernos, em que vai ter uma equipe preparada ali para poder te ouvir, para te acolher, para poder instruir e para poder, né, seguir aí com a orientação ou tratamento, se for o caso, e a prevenção. Então, viver na solidão do HIV, né, ela perpassa todas essas questões sociais, a questão do medo, da culpa, da vergonha. E como a gente colocou antes, né, ninguém se apresenta de ei, eu sou Felipe, sou soro negativo, ei, eu sou fulano, e etc. Você conta para quem de fato você acha que merece a sua confiança e que vai te ajudar a seguir nessa caminhada. Vale lembrar que você não é obrigado a contar seu diagnóstico para ninguém, tá? Não é obrigado mesmo. Só que a gente percebe que nessa estrutura ocidental que vivemos, né, essa questão da religião, essa questão até de como é formada as relações de amizade, de relacionamento, né, e chega muito para mim pacientes assim, poxa, Luan, comecei a me relacionar agora com carinha, com uma menina, e eu tô me sentindo estranho em não contar, né, conta ou não conta, eu tenho medo depois ele descobrir, ou ela descobrir, e ficar com raiva de mim. Você tá indetectável? E é igual aí, gente. Indetectável é igual intransmissível. Então, para pensar, na verdade, a pessoa que não faz o tratamento, que não se cuida, né, ela tem uma probabilidade de infectar você com outras STs do que você infectar ela com HIV, caso você esteja indetectável. Então, assim, quem corre mais risco nesse caso, né, nesse recorte, né, de alguém vivendo com HIV, indetectável, quem corre maior risco é você, não o outro, né? Muitas das vezes a pessoa ali, PVHA, né, pessoa vivendo com HIV, PVHA, muitas vezes essa pessoa, ela fica com medo de infectar o outro. E aí ela fica, nossa, eu preciso contar para ele, caso aconteça, é a questão que falamos anteriormente, a culpa. Como a culpa pesa, né? E aí entender, né, o HIV, se a gente puxar um pouquinho mais, você falou algo interessante, né? De questionar essa pessoa, né? O que você sabe sobre o HIV? Uma pergunta que eu faço muito, meus pacientes chegam para mim. Para você, o que é o HIV? Para perceber, conseguir entender essa escuta. O que você entende por isso? Porque às vezes a pessoa vem com um entendimento completamente descomplexado, quebrado, informações, né, picotadas. E aí cabe a gente da área da saúde dar essa psicoeducação, de conversar, de explicar, né, de também ouvi-lo. E aquela questão, qual a diferença entre aconselhamento, né, que você perguntou? Aconselhamento e acolhimento. E acolhimento. Muitas vezes o acolhimento, às vezes o acolhimento é você ficar quieto e deixar a pessoa falar o que ela tem para falar, né? E aí é muito complicado quando chegam pra gente e perguntam, e aí, doutor, e aí, psicólogo, e aí, enfermeira, como é que faz? Eu conto? O que você acha? Bom, eu não acho nada. Eu acho que você tem que se sentir confortável para falar, como ele falou, né? Com quem você queira falar, compartilhar. E o interessante, tem uma fala aqui de um entrevistado do meu trabalho, que ele diz bem assim, ó, abre aspas, a família até hoje ignora, né? Na verdade, conversa com pessoas sobre isso, geralmente amigos ou pessoas, sei lá, do mundo acadêmico, né? Do universo da saúde, questionamentos filosóficos, mas não dá. Com a minha família, não dá. Eles não me ouvem e minha mãe sabe do meu diagnóstico, mas ignora. E aí eu tenho uma outra questão nessa nuance, né? E a mãe desse personagem aqui, vou dizer personagem porque é um nome fictício, mas é uma pessoa real, tá, gente? Desse indivíduo, a mãe dessa pessoa aqui sabe o diagnóstico dele, mas ignora. Toda vez que ele vai a fazer os exames semestral ali, né, ela não pergunta, ela não quer saber.
E aí ele tinha esse pensamento, minha mãe não me ama mais, como é que é? E eu falei, olha, depende da perspectiva. É isso que porque quando você falou ignora, eu pensei no sentido assim, dela ignorar, dela não fazer questão. É uma pessoa que pode ter qualquer outro tipo de... Eu acho que tem uma dificuldade também, né, de enfrentar. Tem as questões morais, as questões religiosas. E às vezes até o medo também de tudo que se ouve, né, na TV, na internet e tudo mais. A pessoa ela vai morrer, a pessoa ela vai contrair várias doenças, né? Então talvez seja difícil até para essa família sustentar, né, o que é ter uma pessoa com HIV vivendo dentro de casa, né? E aí esse armário, né, que a gente pode colocar dessa forma, né, o armário do HIV, né? Muitas vezes a pessoa se coloca como uma função de abrigo, né, para não ser tão rejeitada ou tão massacrada. É seguro, é confortável, né? Então assim, contar ou não contar é uma decisão muito individual, né? Tem que ter ali um pensamento, primeiro, né? Uma postura individual, ética e moral, mas sem julgamentos, no sentido de se sentir seguro e se eu contar, tá tudo bem, se eu não contar, tá tudo bem também, não com esse peso da obrigatoriedade. A família que sabe, não se envolve no processo, talvez seja mais difícil para a pessoa lidar, né, depois que se abriu, que confiou e expôs e não teve uma devolutiva, né? Mas pensando também na perspectiva dessa mãe, né, talvez para ela seja muito suportar isso, né, ouvir aquilo, né? Então assim, fuga da realidade, né? É a fuga da realidade. Então se você acha que a pessoa talvez não vai conseguir lidar com aquela realidade ou com aquela situação, para quê? Né? Então, assim, não é desencorajar ou encorajar, né? Eu acho que a decisão, ela perpassa muitas outras camadas, muitas outras situações, né? Você tocou num assunto importante que foi sobre a solidão, né? A solidão ela é o ápice da nossa sociedade hoje, né? Em todos os meus atendimentos clínicos, no CAPS e na urgência, a queixa da solidão está envolvida, né? A gente está cada vez mais próximo e cada vez mais distante um do outro e cada vez mais distante de nós mesmos, né? E não é o fato de contar para alguém, seja para um relacionamento, um namorado, uma namorada, que você vai estar menos sozinho. Não, e tá aqui isso, não, né? Ele conta para a mãe. Exatamente. E continua só. Continua sozinho. Então, o que mudou, né? Só para dar um adendo aqui, né? Até cortei essa fala. Claro. De um outro paciente, chegou novo agora no nosso grupo de acolhimento, dizendo que estava se relacionando, eu falei com você no carro, vindo para cá, né? Estava se relacionando com um carinha, né? E quando ele sentiu a vontade, entre muitas aspas, com pouco tempo de relacionamento, quis contar, tipo, vou tirar logo esse peso de cima de mim, vou estourar logo esse armário, se ele me quiser vai ser assim, acabou. E ele conta por esse pseudo parceiro. O parceiro fica calado, mas chega em casa e manda uma mensagem dizendo, esculachando ele, literalmente esculachando. Vamos usar aqui os termos bem, né, de senso comum, esculachando o cara, dizendo que não quer, porque ele é um doente, isso, aquilo, outro. Gente, isso é um absurdo. E aí eu trago, né, não no sentido de fazer as pessoas sentirem medo de contar ou não, mas é de questionar qual é a minha necessidade de ter que expor algo que é tão íntimo. Porque é interessante que, quando você está num lugar que você vai conhecer alguém e tal, você, como já foi falado aqui, não vai falar, olha, eu vivo com diabetes, eu tenho pressão alta. Gente, viver com HIV hoje é uma condição crônica como qualquer outra, né? Eu não vou aqui dizer que é mais tranquilo, é menos tranquilo. Qualquer uma delas é uma condição crônica, precisa ser tratado e acompanhado. Condição crônica, gente, é qualquer situação de saúde que não tenha cura, mas tratamento que possibilite uma vida saudável, né? Uma qualidade de vida. Então, por que contar? E aí a gente faz um gancho de entender o diagnóstico do HIV, né, ligado a um tabu religioso que já puxa um tabu da sexualidade. Porque falar de HIV é falar de sexo é algo imundo, impuro. Sim. E aí eu lembro também de uma outra fala de um paciente meu, que ele dizia que assim que ele conseguiu fazer o exame e recebeu o diagnóstico, ele até foi acolhido. E aí também lembro da fala da nossa colega aqui do café, né, que você não conhece, mas maravilhosa, que ela falou, e depois? E a Angélica trouxe, né, por mais que o enfermeiro, o médico, o psicólogo acolha essa pessoa, ela vai sair. E depois? E aí, se depois esse paciente vai levar para a família, para um amigo, para um pastor, para um pai de santo, para um monge, independente.
Ele vai querer externar isso para alguém próximo a ele para se sentir seguro. A sua necessidade de falar talvez seja essa necessidade de se sentir seguro e fugir dessa rejeição, como o Dr. Felipe falou. Né? Até porque somos seres sociais, né? E como seres sociais a gente precisa conviver em sociedade, é uma validação, né? De certa forma também, né? E aí você foge disso, você procura essa validação e às vezes você se encontra rodeado de pessoas, mas sozinho, né? E aí você puxa o tabu, né, do HIV para o sexo, aí quando vem junto o quê? Uma sociedade completamente patriarcal, uma sociedade completamente religiosa, e quando eu falo religiosa aqui, não só de matriz cristã, mas de matriz africana, entre outras, que também tem muito preconceito, a gente não vai passar pano para ninguém aqui, e é muito complexo, entendeu? Aqui a boca ela trambola, aqui não passa pano para ninguém não. Então assim, é real. Como é que acolher essa pessoa, né? E vale lembrar a diferença de solidão para solitude, né? Como o Felipe falou. Solidão, ele está rodeado de pessoas que se sente só. A solitude, que é... Solidão e liberdade. Até farei uma correção aqui dessa música. Quase escolha, né? Porque o autor falou aí que solidão é o quê? Solidão, liberdade. Solidão, não, solitude é liberdade. Solitude é eu poder estar com muitas pessoas e escolher estar sozinho. Isso é liberdade. Né? E já me lembrei agora aqui de outros filósofos que falam que liberdade é sinônimo de responsabilidade. Não vou entrar nesse rolê aqui não. Enfim, mas assim, pensar o HIV, né? Pensar essa questão de falar ou não falar, quando você puxa a corda desse poço, vem muitas coisas juntas. Vem a religião, a questão da racialidade, a questão cultural, política, né? Mas eu acho que muito mais da religião. O que vocês acham disso, gente? Então, eu penso o seguinte, até acho que não sei se foi o Felipe ou você que falar, um de vocês puxou essa ideia, né? O falar do sexo. Uhum. Por quê? Eu até hoje não consigo entender por que falar de sexo é algo difícil. Não sei. Por que falar de sexo nas escolas é algo difícil? Você não pode falar de sexo nas escolas. É um problema você falar de sexo nas escolas, porque você vai estar incentivando. Você não pode não. Pode não. Já abre então aspas aqui. Não pode. Você não pode não. É porque sexo aí, esse sexo que fala aí é sinônimo de prazer. Falar de prazer é errado. Por que, gente? Se todo mundo faz, se todo mundo e é gosta. Bom, gente. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Então qual é o problema? A gente não tá aqui pra mentir, né? Exatamente. Então qual é o problema de falar de sexo, né? Isso traz, né, muita questão do, se eu falar de sexo nas escolas, eu vou estar incentivando, sendo que nas rodinhas ali, né, da escola, com as amigas, o incentivo é muito maior. Porque se uma amiga já transa, eu tenho que transar também, porque eu já tô ficando para trás, né? Então, assim, olha o que a gente traz, né, como incentivo. E não um profissional que vai lá falar de sexo, mas não pode falar de sexo nas escolas. Porque uma vez eu estava lendo até um trabalho interessantíssimo sobre educação sexual nas escolas, de uma psicóloga, inclusive. E ela trouxe um recorte que eu não sabia, né? Ela trouxe um recorte que eu não sabia. Que alguns professores também acham errado falar de sexo nas escolas. Uau. Aí bate de frente aonde? Religião, crença, criação, né? Aí não fala de sexo nas escolas, mas também não fala de sexo em casa, porque não pode falar, né? Se falar sobre isso com meu pai então, com a minha mãe, de jeito nenhum. Então essa pessoa, ela já não vai ter um conhecimento aonde ela deveria ter, que é dentro da escola, né? Se tratando de uma pessoa, né, que a gente não vai esquecer, de uma pessoa negra, né, periférica, aonde ela vai para a escola para poder merendar, porque é uma realidade que a gente vive, né? E às vezes seria uma oportunidade dela ouvir sobre isso, sobre o que a gente está falando. E se essa pessoa não aprender na escola, vai aprender onde, né? Porque às vezes Exatamente. Os pais alcançaram um nível de escolaridade tão baixo que eles nem sabem quais são as políticas públicas e as medidas de prevenção, né? Falar hoje sobre HIV, sobre STS, sobre tratamento para pessoas, né, da Zona Sul, pessoas ricas, pessoas com plano de saúde de maneira geral, é muito fácil, pessoas com acesso. Agora, falar dentro de uma periferia, levar uma instrução sobre o que é uma infecção sexualmente transmissível, sobre o que é sexo, o que é sexualidade. Te tocar é sexualidade,
né? É a forma com que a gente se relaciona com o outro no mundo, com que a gente convive. Sexo é outra coisa. E desmistificar o sexo também para esses jovens, para esses adolescentes que estão começando agora, né? Porque sexo é completamente diferente de pornografia. Perfeito. E como a gente não alcança esse debate nas escolas, principalmente nas periferias e com, né, essas crianças, esses adolescentes, eles acabam sendo educados pela internet de forma equivocada, aprendendo que a pornografia é o sexo, deixando de lado o contexto da afetividade, da sexualidade, muitas vezes da proteção, né, e de todos os acessos que a gente tem e deveria ter enquanto política pública. E falar sobre sexo e sexualidade nas escolas é também uma forma de prevenção, né? Imagina quantas dessas crianças, esses adolescentes, sabendo os meios, né, de prevenção corretos, poderiam não estar infectadas ou poderiam não serem... também, né? Sim, e ter a liberdade também de escolha, né? No próximo episódio a gente vai falar aí sobre os métodos, né, de prevenção ao HIV e de tratamento, vai ser algo mais técnico, assim, mas de maneira geral, como que a gente pode instruir e falar de uma forma mais leve sobre o sexo, né? Já que, assim, é uma coisa boa, uma coisa prazerosa, todo mundo faz, quem não faz, olha, só sinto muito, só lamento. Tá perdendo, meu amor. E sexo isso. entre pessoas, né? Porque a gente tem sempre uma perspectiva do casal, né? Homem e mulher. E falar do sexo entre duas pessoas. Mas se você for numa escola, né, do interiorzão, e falar sobre o relacionamento homoafetivo, por exemplo, eu vou ser expulsa. Deus me livre. Porque eu não vou estar aqui para poder contar relatos. Porque não pode. É um absurdo você estar falando isso para uma criança. Então, olha como é que a gente bate, né, de frente com algumas... moralismo, né? Eu acho que isso é moralismo, né? A gente não tem outra palavra para poder definir esse tipo de pensamento hoje em dia. Então, bate de frente, no meu ponto de vista, bate de frente com tudo isso que você apontou, questão religiosa, crença, mas principalmente da educação sexual nas escolas. Eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse falar sobre isso com esses jovens. É a corda que você puxou, né? A gente falei de puxar a corda do poço, a corda tá saindo umas coisas. Eu lembrei também de um outro caso, né? De uma mãe também, que ela soube do diagnóstico do filho e por ela ser de uma determinada religião, né? Ela, tipo, colocou o filho para fora de casa, né? E aí se questiona, que amor é esse incondicional que diz que tem? Porque você fala muito desse amor incondicional, de muito essa romantização da maternidade, da paternidade, Sim. do filho com a mãe, mas até que ponto dura esse amor? Até que ponto vai, né? E aí pensar, estava me lembrando aqui da época, né, que quando surgiu o HIV aqui no Brasil, né? Eu lembro da prefeitura, acho que foi de Santos, se não me engano, que depois descobriram com o tempo que a infecção por HIV não era só pela questão sexual, também pelo uso de drogas injetáveis, entre outras coisas. E eu lembro que foi um prefeito tipo de Santos, sim, que criticaram muito ele, que ele foi fazer redução de danos, porque ele entregava seringa a usuários de drogas para que eles não usassem seringa do coleguinha, porque estava crescendo muitos casos, né, pela questão de usar compartilhamento, seringa. né? Quase podia aqui a palavra. De compartilhar a seringa do coleguinha. Então, assim, quando a gente fala em redução de danos, também você fala nessa questão, porque o moralismo, esse moralismo pseudoético que se diz aí, né, é completamente contra a questão orçamentária. O que se gasta hoje com compra de medicamentos para HIV, que não é barato, né? O que se gasta hoje para fazer um parto de uma menina, de uma criança, né? A maioria hoje em dia é uma criança adolescente. O que se gasta hoje com testagem, né? O que se gasta hoje com outras questões que poderiam ser prevenidas através da conversa, do diálogo, da psicoeducação, né? Da conversa na escola, da família, poderia ser investido em outras coisas, entendeu? Então se gasta muito hoje com pós, né? Já aconteceu, agora tem que tomar remédio, agora tem que fazer exames, agora tem que fazer aquilo outro, agora tem que ter a criança, né? E aí acontece, o quanto se gasta com isso? Ou seja, a gente poderia economizar muito mais, estou falando em termos de milhões e bilhões aqui, né? Poderia se economizar muito mais, né, politicamente dizendo, né, se houvesse sim essa abertura, tirasse esse tabu do sexo. É preciso falar, e ajudaria muitas pessoas, porque seria tão prático, assim como tem outros também aqui no meu trabalho, no qual a família abraçou. E como é importante quando a família abraça esse indivíduo, né?
Porque a família é o primeiro lugar constituído ali quando a pessoa vem ao mundo. É o primeiro contato com a sociedade que se tem é através da família. Logo depois a escola, né? E aí vai indo. Então, assim, como a família é importante, aí você descobre um diagnóstico de HIV e você joga isso para a família que deveria ter amparo, você descobre que, enfim, o meu chão se foi. Então aqui fica a reflexão para você. A gente não tem como te dar resposta se você deve falar ou não falar para a mãe, para o parceiro, para a parceira. A nossa resposta é: pense se vale a pena para você isso. Qual é a sua necessidade de ter que falar isso para as pessoas? Então pense bem, seja sangue bom e até a próxima, pessoal. Um abração. Beijo. Beijo, beijo.